Along with the drying up of the Euphrates River, many ancient discoveries have emerged. Recently, a video showed a man showing a drop in the water level of the Euphrates River, which fell drastically. O rio Eufrates está secando tão rápido que pode causar uma crise humanitária para aqueles na Síria que dependem dele para obter água. Na superfície, isso fala do impacto que temos nos nascimentos em todo o mundo. Entretanto, devido ao fato de que o rio Eufrates desempenhará um papel significativo no momento da tribulação, esta notícia também tem atraído a atenção de um grande número de cristãos que são bem versados em profecias bíblicas por outras razões válidas. As recentes explorações do leito do rio, que foram necessárias pela secagem de um trecho significativo do outrora poderoso rio Eufrates, levaram à descoberta de um vasto e inexplicável túnel que se estendia até as profundezas da terra. Quase imediatamente após a localização do túnel escondido sob o rio Eufrates ter sido descoberta, foram encontradas múltiplas gravações de vídeo com ruídos inexplicáveis que teriam sido gravados no rio Eufrates. É possível que estejamos ouvindo as vozes dos anjos caídos, e se sim, o que isso indica sobre a existência de anjos caídos presos sob o rio Eufrates? Fique por aqui até o final enquanto discutimos este tópico em detalhes. O nível da água no rio Eufrates, no nordeste da Síria, é tão baixo que existe a possibilidade de que 5 milhões de pessoas fiquem sem acesso à água limpa para beber. Houve um período em que a faixa de terra entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, era tão exuberante que ganhou o apelido de crescente fértil. Entretanto, a desertificação está progredindo atualmente, o que coloca em risco a segurança de cidades inteiras. Tendo dito isso, há outros que acreditam que a secagem atual do rio Eufrates é o cumprimento de uma profecia encontrada na Bíblia. No entanto, será que este é realmente o caso? Apocalipse 16:12, que fornece uma explicação do julgamento da sexta taça, é o texto primário que eles citam para apoiar o seu argumento. Que importância geográfica o rio Eufrates tem na Bíblia hebraica? O rio Eufrates, que atravessa o Iraque moderno e entra na Síria e na Turquia, é um dos 2 principais rios da antiga Mesopotâmia, o crescente fértil. É originalmente referenciado na Bíblia como um dos 4 rios que correm do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 14, e é mencionado novamente na Bíblia hebraica, na literatura não canônica e no Testamento cristão. O Eufrates é frequentemente mencionado na Bíblia hebraica como um marcador geográfico que delineia a pertença e a exclusão. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus faz uma promessa de terra para Abraão, tendo o Eufrates como sua fronteira oriental. Esta fronteira é reiterada em instâncias posteriores, por exemplo, Josué 1:4. O Eufrates não é apenas a fronteira prometida, mas também os limites geopolíticos reais do domínio de Salomão. Livro 1 de Reis, capítulo 4, versículo 21 ao 24. Jacó cruza o Eufrates para levar a sua nova família aos seus pais e irmão, a fim de se juntar à sua tribo e escapar do seu tio. Gênesis 31, 21. Após o exílio babilônico, o Eufrates é utilizado como fronteira literária para representar o isolamento dos exilados de sua terra. Na Bíblia, o Eufrates é ocasionalmente referido simplesmente como o rio. Como o Eufrates atua como uma metáfora em textos antigos? Nos escritos antigos, o Eufrates pode servir como uma função metafórica, além de ser um limite geográfico. Essa não é uma ocorrência rara. Geógrafos como Edward Soha enfatizam que a geografia não é uma categoria neutra ou objetiva. Ela simboliza os objetivos e perspectivas dos seus produtores, sejam eles modernos ou antigos. Por exemplo, em Isa 27, Deus promete que Israel será reunido do Eufrates para o Wadi do Egito no futuro. Israel se refere aos israelitas que morreram no Egito, bem como as tribos dispersas pela conquista síria no século 9 a.C. Neste caso, o Eufrates serve tanto como uma fronteira geográfica quanto temporal, ou seja, como um método para viajar no tempo e recuperar os israelitas perdidos. Ezequiel 40 a 48 apresenta um remapeamento idealista do Israel antigo, visualizando as características naturais da região como o Eufrates coletivamente em um ideal utópico e futuro. Da mesma forma que o Eufrates atua como um marcador temporal na literatura profética, ele também serve como uma barreira temporal, simbolizando o reino terrestre em vários apocalipses. 4 anjos estão acorrentados no Eufrates no Apocalipse de João, e quando chegar o fim, eles serão libertados.
Apocalipse 9:14. Outro anjo, segundo Apocalipse 16:12, secará o rio para que o caminho dos reis do Oriente possa ser preparado. O rio também é parado em 4 Esdras. O rio também é parado em 4 Esdras 13:39-47, quando as tribos perdidas de Israel, que estão escondidas além do Eufrates, retornarão à terra de Israel durante o escatão. As tribos perdidas residem do outro lado do Eufrates até ao fim dos tempos, em 2/77. Durante a iminência do escatão, Baruch envia cartas encorajando a adesão da Torá, empregando mensageiros convencionais para judeus na Babilônia, mas uma águia para judeus além do Eufrates. O uso imaginativo de uma águia destaca a divisão cronológica que a águia deve atravessar para alcançar as tribos há muito tempo perdidas. Embora sempre representativo como um marcador do rio físico, o Eufrates também serve como um limite de tempos futuros, representado como uma fronteira idealizada ou temporal. Voltemos ao Apocalipse 16:12, que diz o seguinte: Então o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água foi seca, para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos impuros, como rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois são espíritos de demônios, fazendo sinais que saem para os reis da terra e do mundo inteiro, para reuni-los na batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão. Abençoado aquele que observa e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam sua vergonha. E eles os reuniram no lugar chamado em hebraico Armagedon. Embora Apocalipse 16:12 mencione a secagem do Eufrates, ele elabora sobre isso em um contexto específico. Primeiro, ocorre o período da tribulação, mais precisamente perto do final, pois é o julgamento da segunda à última taça. Em segundo lugar, podemos ver que a secagem do Eufrates neste ponto não se deve a causas naturais, como o aumento da temperatura ou o aumento da intensidade das secas. Isso quer dizer que a secagem atual do rio Eufrates não tem nenhum significado? Absolutamente não. O que estamos vendo hoje, juntamente com uma série de outros indicadores, é uma antecipação do que está por vir durante a tribulação. Além do Apocalipse 16, vemos o papel do rio Eufrates durante a tribulação no Apocalipse 9, com o sexto julgamento da trombeta. Entretanto, um vídeo surgiu recentemente deste local que é ao mesmo tempo intrigante e perturbador para muitas pessoas. Será que os 4 anjos caídos presos sob as águas do rio Eufrates foram gravados? E os sons da besta escorpião expulsa da terra quando o poço sem fundo do Apocalipse 9 for aberto? Um vídeo com o propósito de mostrar os arqueólogos que trabalham no local seco do rio Eufrates foi recentemente tornado público. O vídeo também afirma ter capturado vozes de anjos caídos ou demônios presos dentro do poço sem fundo. Devemos salientar que esses ruídos poderiam ser compensados. E isso está longe de ser comprovado, especialmente tendo em vista que temos apenas um vídeo. Sabemos que 4 anjos estão presos perto do rio Eufrates e que, se forem libertados, matarão 1/3 da humanidade com 200 milhões de cavaleiros. Isso é algo que aprendemos com a Bíblia. Muitas pessoas contestaram a validade do som do poço, mas todos concordam sobre a localização do estranho túnel sob o leito do rio, que poderia ser a prisão que abriga os anjos caídos mencionados na Bíblia. Quem são os anjos caídos aprisionados sob o Eufrates? Se você ler Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9, a identidade dos anjos embaixo do Eufrates é clara. De acordo com a Bíblia, então irrompeu a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram contra ele. Mas ele não era suficientemente forte, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado, aquela antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que leva o mundo inteiro para o mal. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. De acordo com Apocalipse 9, os 4 anjos sob o Eufrates são claramente membros dos anjos caídos que foram lançados para baixo com Satanás. Ao ler Lucas capítulo 10, versículo 17, Apocalipse 12, 7 a 9 e Judas capítulo 1 ao 6, a Bíblia confirma que alguns dos anjos caídos, que faziam parte de 1/3 dos anjos decididos pelo diabo, não foram autorizados a vaguear livremente na terra como os outros, mas foram acorrentados ou amarrados até a hora marcada. É provável que esses anjos que foram aprisionados fossem violentos e pudessem colocar em perigo a existência da humanidade. Portanto, Deus teve que prendê-los. Os 4 anjos sobre o Eufrates são claramente parte dos anjos acorrentados. Segundo Apocalipse capítulo 9, eles serão libertados do Eufrates para cumprir profecias bíblicas que clamam pela ferida de 1/3 da terra.
Todos devem estar conscientes de que tudo o que está acontecendo no Eufrates sinaliza que a ruptura é iminente. Por isso devemos servir ao Senhor com zelo, pois estamos nos últimos dias. Em vez disso, quando contemplamos isso em conjunto com os muitos indicadores proféticos que convergem em nosso tempo, ele funciona como um marcador de onde estamos profeticamente, o que deveria aumentar nossa fé na palavra de Deus e nos encorajar à medida que nossa abençoada esperança se aproxima. Você acredita que as profecias da Bíblia estão sendo cumpridas? São os sons de anjos caídos? Fala pra gente nos comentários abaixo.